Aleluia. Você está no melhor lugar do planeta. Quantos creem nisso? Porque o melhor lugar onde nós podemos estar é na presença do Senhor. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite. Você vai abrir a tua Bíblia em Gênesis no capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Gênesis capítulo 22. Quantos encontraram, diga glória a Deus. Gênesis capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai! Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu a Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele e dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abrão, Abrão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então dos céus bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas nos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Quantos podem dar glória a Deus? Tem alguém aqui com fome e sede da presença do Senhor? Um pai prepara a mesa para os filhos, mas cabe aos filhos a decisão se vai comer ou não. Todos os cultos de domingo nós preparamos uma mesa diante dos filhos de Deus, mas é cada um que decide a fome e a sede que tem. Aqueles que têm muita fome têm muita comida para comer. Aqueles que têm sede têm muita água para beber. Quantos podem dar glória a Deus? Amados, essa palavra, ela
ficou em meu coração durante essa semana, principalmente porque no domingo passado nós pregamos aqui sobre quebrar o vaso e derramar o perfume. Quantos lembram disso? Isso ficou martelando aqui dentro, né? Uma expressão de adoração que nem aquela mulher que beijou os pés do Senhor Jesus. Mas se a gente for analisar a primeira expressão, a palavra, o verbo adorar, a primeira vez que ele surge na palavra é justamente nesse texto. Havendo adorado, nós desceremos. Justamente em Gênesis capítulo 22, versículo 5, surge essa expressão de adoração. Não quer dizer que outros antes não adoraram. Nós sabemos que Noé adorou o Senhor e obedeceu à voz dele. Sabemos também que Enoque andou com Deus e foi arrebatado. Mas aqui a expressão e essa palavra adorar surge, né, esse verbo na palavra do Senhor. E nós temos visto músicas e canções nesta época dizendo sobre adoração, sermos verdadeiros adoradores. Quanto podem dar glória a Deus? Será que aqui nesta noite tem verdadeiros adoradores? Porque João capítulo 4, ali, né, Jesus falando para aquela mulher, ele diz, né, o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores. Será que ele olhando para nós nessa noite, ele encontra verdadeiros adoradores? Essa palavra adoração, adorar, no Velho Testamento, sabemos que está escrito em hebraico, e significa sahar, sahar. É uma palavra que tem uma profundidade muito grande, porque fala de inclinar, de curvar-se diante de, no caso aqui é diante de Deus. Então é inclinar e se curvar diante do Senhor, de entregar-se diante dele. Então Abraão, junto com seu filho, naquele monte, eles foram para adorar o Senhor. Eles foram para prostrar, foram para se inclinar diante do Senhor. Mas o que me chama a atenção no texto é o pedido que Deus faz para Abraão. O que me chama a atenção nesse texto é as circunstâncias do pedido. Preste atenção quem é pai e quem é mãe que está aqui. Amados, talvez você sonhou em ter um carro 0 km, sonhou com a sua casa, sonhou com a sua formatura, mas a pergunta é, seu filho vale mais do que isso? Se você tivesse que escolher entre a tua casa e o teu filho, qual que você escolheria? Se você tivesse que escolher nessa noite entre o teu carro na garagem e a vida do seu filho, qual que você escolheria? Se você tivesse que escolher entre o teu diploma de faculdade e a vida do seu filho, qual é que você escolheria? Nesse texto aqui, Deus não pediu para Abraão posses, não pediu gado. Abraão era um homem muito rico. Não pediu o seu gado, não pediu os seus carneiros, não pediu os seus rebanhos. Pediu a vida de um filho. Ele pediu a vida de um filho e as circunstâncias eram totalmente contrárias, porque Abraão já estava em idade avançada, Isaque é o filho da velhice. Agora, como sacrificar o filho em idade avançada e as promessas de Deus? Amados, nós sabemos que Deus não é homem para mentir e nem para enganar ninguém. O que Deus falou vai se cumprir, quantos creem nisso? Mas prestem atenção, ele pede o único filho, o filho que ele amava, o filho que ele investiu, o filho de uma promessa, o filho de uma promessa que levou anos para essa promessa se cumprir. Abraão teve que esperar aproximadamente 20 a 25 anos para ver a promessa de um filho nascer. A palavra diz que ele amava. Me entrega o teu filho que você ama tanto, oferece ele como um sacrifício para mim. E você sabe qual é a resposta que Abraão dá para esse pedido? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, a mesma palavra utilizada no livro de Isaías pelo profeta, quando Deus fala assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pergunta ao Senhor. Isaías respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Qual é a tua resposta?
Nós temos falado de adoração, eu perguntei se tem adoradores, todos levantaram as mãos, eu estou aqui para adorar, mas diante da renúncia e da entrega de um filho, qual seria a tua resposta? Será que seria eis-me aqui? Amados, eu aprendo que um verdadeiro adorador, ele não precisa ouvir duas vezes, porque ele obedece na primeira. Um verdadeiro adorador, ele obedece na primeira, ele não precisa ouvir uma, duas, três, quatro, cinco vezes. A primeira vez que ele ouve a voz de Deus, ele obedece. Estávamos em Minas Gerais, em Belo Horizonte, junto com mais 8 irmãos, éramos 9, mas em uma certa situação estava eu, Eliel e o Kleber. Entramos num container de oração. Naquele local eles oram 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano. E quando nós entramos ali, sentimos uma presença, um poder de Deus naquele lugar. E aí eu disse, precisamos lançar a nossa oferta. E eu lancei a minha oferta. O Eliel lançou a oferta dele. O Kleber lançou mais uma oferta. Ninguém pediu para nós. O Espírito Santo de Deus nos movia para isso. Amados, e saímos de lá, e quando nós fomos entrar dentro do templo, o Eliel virou para mim e falou assim: pastor, Deus está me pedindo tudo. Quem estava aqui alguns dias lembra da pregação dele, quando ele falou que estava economizando para voltar com o dinheiro. E ele falou assim: o Espírito Santo me pediu tudo. Eu falei: Eliel, se ele está pedindo, faça o que ele está te direcionando. Eliel desceu correndo as escadas, voltou lá no container e entregou tudo o que ele tinha naquele lugar. Ouviu a voz de Deus e imediatamente obedeceu. Ouviu a voz de Deus e imediatamente obedeceu. Em Gênesis capítulo 12, no versículo 1, quando Deus fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, saia do lugar onde você vive, saia da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Escuta, não é tão fácil assim. É você pegar os seus filhos, a sua esposa, as suas posses, o seu rebanho e ir em direção ao lugar que Deus te enviou. Mas espera aí, Ele deveria te mostrar antes de ir. Ele deveria apontar antes para você ter uma noção para onde você está indo. Não, pega tudo e segue a minha voz, porque eu vou te direcionar. Amados, quando nós temos fé, não precisamos ver para crer, nós simplesmente cremos. Eu não preciso ver para crer, eu preciso acreditar nas promessas do Senhor. Eu preciso crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que pode fazer o impossível acontecer. Parece que não tem ninguém aqui porque ninguém dá glória a Deus. Eu acho que deixaram o corpo aqui e foram embora, não é possível. Tem alguém vivo neste lugar? Ah, melhorou, aleluia. Mas será que nós obedecemos mesmo? A palavra do Senhor em Marcos capítulo 16, versículo 16, fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Vai ter um batismo na igreja. Não, eu não vou batizar. Ah, você não vai batizar, irmão? Porque eu não estou pronto, porque ainda não é o momento. Qual que é o momento, irmão? O momento que você larga o cigarro? O momento que você larga a pinga? O momento que você largar o adultério? Qual que é o momento? Fala para nós. Qual que é o momento, então, de você ser batizado? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. Uma ordem tão simples, mas temos dificuldade em obedecer. Há mais incrédulos dentro da igreja do que fora dela. Incrível. Esses dias um senhor lá da chácara, perto da chácara da igreja, ele ligou para mim e falou assim: pastor Wander, tem como o senhor trazer um vidrinho de óleo ungido? Eu falei: tem. Por quê? Ele falou: não, porque lembra aquele que o senhor me deu? Nós ungimos aqui o nosso bebê em casa e ele sarou, nós demos óleo ungido para o vizinho, para o outro vizinho. Eu falei: glória a Deus, eu vou levar um vidro maior dessa vez. Mas a fé dele,
Às vezes aqui na igreja, você pega um óleo ungido desse, você sapeca no irmão que nem folha de alface, desse jeito aqui, não tem, vira de um lado, vira do outro, de novo, o irmão está assim, ó. Meu Deus do céu, uma incredulidade, uma parede intransponível, até se um anjo descer, ele fala, não acredito, eu acredito mais nos meus jogos de videogame, sei lá, o que passa na cabeça de um ser humano desse. Mas veja bem, amados, eu vejo na vida de Abraão aqui essa disposição de obedecer. E eu falo para você nessa noite, Deus está em busca de adoradores que têm essa disposição de obedecer à voz dEle. E Ele fala conosco através desta palavra, quantos creem nisso? Abraão se levantou de madrugada, e isso quer dizer que ele tinha pressa para cumprir aquilo que Deus estava pedindo. Abraão se levantou de madrugada, ou seja, o que Deus está pedindo para você fazer, não é amanhã, é hoje. O que Deus está te pedindo não é amanhã, é hoje. Muitos da semana passada vieram aqui na frente e choraram, ai Deus, eu quebro meu vidro de perfume. Mas a pergunta é, da semana passada para essa aqui, qual foi a diferença na vida? As decisões que você tomou ainda estão de pé? Ai, pastor, Deus, Ele falou comigo que eu tenho que ajudar a construir, eu tenho que ajudar a comprar o terreno. Falou até de eu vender o carro, está amarrado em nome de Jesus, isso é o capeta falando comigo, é o capeta, não é possível. Se você der ouvido, toda vez que você decide oferecer um sacrifício a Deus, as vozes virão no seu ouvido. Vão vir no seu ouvido e você vai deixar para depois, e vai falar assim, eu acho que naquele culto de domingo eu fiquei emocionado. Eu estava muito emocionado quando eu falei que eu vou comprar esse terreno da igreja. Eu estava muito emocionado, isso é coisa do diabo, não é Deus falando comigo. Muitas vezes, para não cumprir a vontade de Deus, nós falamos assim, não estou entendendo. Eu preciso saber melhor, né? Eu estou precisando entender, eu preciso entender. Amados, preste atenção, as ordens de Deus são absurdas. Ele pega para um homem e fala assim, Noé, construa uma arca neste lugar. Construir uma arca em terra seca? Moisés, pega esse pedaço de pau e vai lá na frente de Faraó, manda libertar meu povo. Vocês estão entendendo, gente? Josué, chama o pessoal, está vendo a muralha? Todo mundo fazendo volta em volta da muralha durante 6 dias, no 7º dia para, grita, dá glória a Deus, dá aleluia, faz barulho, igreja! Que as muralhas vão cair. Gente, ridículo. Para pensar. Imaginou o exército inimigo lá em cima da muralha e falou, o que é aquele pessoal pulando lá embaixo, lá, gritando? Gideão, pega 300 homens, cada um pega uma botija vazia e uma tocha. A hora, o momento certo, eu vou falar, acende a tocha. Vocês vão vencer o inimigo. 300 homens, uma botija e uma tocha na mão para vencer o inimigo. E Jesus continuou na mesma pegada. Pedro, vai lá no rio lá, pega um peixe lá, tem 2 moedas. Presta atenção se essas pessoas pediram explicação para obedecer. Não, eu só vou fazer se o Eliel pediu, se me der uma explicação. Só vou fazer o que o pastor pediu, se eu me der uma explicação e eu ver lá na internet. Se a internet falar que está certo, eu vou. Coitadinho de você. Levantou-se de madrugada, ouviu a voz de Deus e partiu. Partiu Abraão para o monte. Ouviu a voz de Deus, não foi perguntando como é que deveria ser. Não estou entendendo. É o Isaac. Não estou entendendo. É o Isaac. Não estou entendendo. Como assim? Como assim? Ele partiu para o monte.
E ao terceiro dia chegou no próximo do local. Ao terceiro dia, 3 dias caminhando, dava tempo para desistir, sim ou não? Amados, isso fala de perseverança nos propósitos que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma grande obra na minha vida, mas não persevera. Para no meio do caminho. Essa semana estava cheio do poder de Deus. Sentou perto de alguém, falou mal do pastor, saiu da igreja. Estava cheio do poder de Deus, sentou perto de alguém que desviou, saiu da igreja também junto. Uai, cadê o propósito? Cadê a promessa que Deus tem na sua vida? Pelo meio do caminho se desviou e se perdeu, não conseguiu ter perseverança entre o propósito de Deus e a conquista, a realização. Amados, espera, escuta, Abraão não estava dando um boi, Abraão não estava dando um carneiro, ele teria que entregar o próprio filho. 3 dias de caminhada era o suficiente para desistir. Mas ele não desiste, ele continua nesta caminhada até chegar ao local onde Deus estava ordenando. Pare e pensa, se é para oferecer o filho, não poderia ser um lugar mais perto? Precisa andar 3 dias ainda para oferecer o próprio filho? E agora vem um texto que mais falou comigo. Esse texto que deu origem a esse sermão, e é o versículo de número 5, quando diz: então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Essa expressão no Velho Testamento aparece mais ou menos 170 vezes, e é justamente esse propósito de se inclinar, de prostrar-se. Mas no Novo Testamento, a palavra, como é grego, ela vai para proskeneu, que quer dizer beijar os pés. Se inclinar. Essa palavra no grego, ela é mais poderosa ainda, porque ela fala assim: reconheço a minha inferioridade diante da sua superioridade, e me coloco diante da tua vontade para fazer o que o Senhor me pedir. Será que nós fazemos isso para Deus? Nos colocamos na vontade dEle? Será que nós nos submetemos a essa vontade e nos inclinamos a ela? Porque essa expressão de adoração, amados, é que todos nós precisamos ter. Amados, eu vejo que naquele momento, quando Abraão pega o filho e deixa os servos dele, ficam aqui, porque vamos adorar. Fica aqui, porque vou me inclinar diante de Deus. Fica aqui, porque eu vou me prostrar diante de Deus, com o meu sacrifício. Eu vou colocar ali no altar os meus sonhos. Eu vou colocar no altar o meu projeto, a minha visão de futuro, a promessa que Deus deu para mim. Ele conhece tudo e eu vou colocar no altar, porque eu sei que os planos dele são maiores do que o meu. Porque oferecer Isaque como sacrifício era justamente entregar os sonhos diante do Senhor. Diante do teu altar, Senhor, eu entrego os meus sonhos. Algumas pessoas já falaram para mim: pastor, nossa, que lindo, que maravilha, o Senhor deixou tudo, para viver o teu sonho. Não, amados, na verdade, eu abri mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Eu abri mão dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Porque, amados, quando eu tinha 13, 14 anos de idade, ainda morando na roça, arrancando o sapê com a mão, ou então derrubando alguma árvore com um machado, ou então carpindo ou roçando, ou cuidando de porcos no chiqueiro, com 13 anos de idade eu sonhava um dia em vir morar na cidade. E naquele tempo eu já sonhava em trabalhar num escritório, trabalhar de gravata, bem vestido. Esse era o meu sonho para quem estava lá na roça, embaixo do sol quente, cuja companhia era um cachorro que ficava do lado latino. E, amados, passou 20 anos, esse sonho se cumpriu na minha vida. Quando eu assumi a supervisão de um departamento, quando eu me tornei supervisor do departamento pessoal de uma empresa, desse hospital, eu me lembro que um dia eu cheguei na janela assim, fiquei assim olhando pela janela, e olhando para fora, eu vi aquela criança de 13 anos, que morava lá no sítio,
e que um dia sonhou estar exatamente ali. E naquele momento Deus falava assim: aquilo que você sonhou hoje está se realizando. Exatamente da forma que eu sonhei, eu estava vivendo aquele momento. E eu, olhando para aquela janela, começou a passar toda a minha vida diante da minha presença. Então eu estava nesse patamar e eu podia continuar subindo para um outro nível. Eu podia subir para um outro nível. Mas Deus estava falando no meu coração: vai chegar o dia da entrega. E esse dia da entrega chegou. Eu me lembro como hoje, eu vim na igreja, um homem queria vender o terreno do lado, a igreja não tinha dinheiro, mas eu tinha um carro. E ele falou assim: eu aceito o seu carro no negócio. Eu falei: toma. Tinha conversado com a minha esposa, eu não fiz perguntas, não estou entendendo. Eu simplesmente entreguei. Aquele dia em diante eu comecei a andar a pé. Passou uma semana, chegou um irmão e falou assim: pastor, eu vou ofertar aqui na igreja uma moto bem velhinha, uma CG 125, para vocês fazerem um sorteio, alguma coisa. Eu falei: irmão, chegou na hora certa essa moto. Andei em cima dessa moto durante 60 dias antes de fazer o sorteio com ela. Um dia eu estava indo para o hospital, 7 horas da manhã, e começou a chover, e eu entrei ali no Global Garden, parei a moto embaixo daquele, tinha um pergolado, tinha plantas em cima, eu parei ali embaixo, era o único lugar que dava para parar e estava chovendo. Mas a chuva passava pelas folhas. Amado, a chuva vinha assim e pingava sobre o meu uniforme. E eu com aquele capacete na cabeça e com a moto. E aí Deus: eu quero o teu Isaac. E eu falei assim: Deus, eu já entreguei meu Isaac para o Senhor. Eu entreguei o carro. Ele falou assim: não é o carro. O Isaac é o teu emprego. Eu falei: não, Deus, um emprego não. Porque naquele momento eu comecei a lembrar daquela criança de 13 anos que saiu do sítio e sonhava estar exatamente onde ele estava. E Deus falava assim: entrega o teu emprego. Aí Deus fala assim: quem é que te colocou naquele lugar? Eu falei: foi o Senhor. Então entrega nas minhas mãos. E eu saí convicto daquela decisão. O diabo do lado falava assim: ih, entregou o carro, está andando de moto embaixo da chuva agora vai entregar o emprego. Pronto, pirou de vez. Conversei com a minha esposa e ela disse para mim: eu sabia que você ia tomar essa decisão porque Deus já tinha falado comigo. A adoração, ela leva a entrega e ela leva a renúncia. E para confirmar, passa 2 semanas, um administrador liga para mim e fala assim: Wander, eu fiquei sabendo que você saiu lá do hospital. Saí. Quer ir administrar um hospital lá em Tangará da Serra? Falei, misericórdia, né? Falei, está amarrado. Não, não, eu não quero. Aí, por quê? Falei, porque hoje eu cuido de almas. Ele: almas? Que negócio de almas? Hoje eu estou pastoreando uma igreja. Ele começou a rir e falou: ah, tá certo. Então, beleza. Qualquer coisa, me liga. Ali eu tomei a minha decisão. Tomei a decisão de oferecer Isaac como um sacrifício. Toda adoração vai exigir renúncia, vai exigir entrega. Talvez você está há anos na igreja, nem o dízimo você conseguiu entregar até hoje, certo? Talvez nem um dízimo você consegue entregar, nem uma oferta você consegue dar, nem a sua própria vida você consegue colocar diante do Senhor. Sai daqui, às vezes vai para o motel, ou coisas mais parecidas, não sei. Amados, escuta. Quando Abraão sobe naquele lugar, ele amarra o filho dele e o coloca sobre o altar. Vem aqui, papai, mamãe, você faria isso?
Se hoje, como eu disse para você, o dízimo não estão conseguindo entregar. A própria vida. Pastor, eu sou jovem, eu tenho que curtir muito. Nem algumas coisas aí está conseguindo liberar. Entregar a vida do filho. E ele coloca ali, e sobre o altar, a lenha já estava preparada, e o sacrifício sobre o altar. Ele segura o cutelo com a mão, e ele levanta o cutelo para golpear o filho. Será que naquele momento você pararia? Eu trouxe a lenha para o altar. Eu trouxe o meu coração. O sacrifício está ali. Será que você conseguiria cantar? Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixaria queimar? Era o próprio filho dele que estava ali. Mas, obedecendo à voz de Deus, numa atitude de adoração, ele não pensa, ele vai desferir o golpe. E quando ele vai desferir o golpe, o anjo bradando do céu diz: Abraão, não faça tal coisa, porque Deus se agradou do teu coração. Será que hoje o anjo brada do céu, dizendo: eu agradei do seu coração, eu agradei do seu coração, eu agradei do teu coração, eu estou vendo o teu coração aí atrás, o Senhor se agradou dele. Será que o anjo brada no céu pela inclinação do seu coração? Naquele momento, o anjo vem e fala: não precisa fazer tal coisa. Preste atenção, amados. Quando Abraão, eu imaginei ele respirando fundo, e aí o carneiro preso, ele traz para o sacrifício, e ele olha para o filho, e fala para o filho em Gênesis 22:14, e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Filho, o nome desse monte agora vai ser: o Senhor proverá, porque aqui Deus entrou com a provisão. Amados, aonde há renúncia, há provisão de Deus. Eu preciso da provisão de Deus, então ofereça a renúncia diante do altar, e você vai experimentar a provisão de Deus na tua vida. Naquele dia, Abraão conheceu Jeová Jireh, o Deus da provisão, quando ele ofereceu o sacrifício. O Deus da provisão se revela aonde há renúncia. Uma certa vez, eu e minha esposa, junto com 3 filhos, passando fome dentro de casa. Alguém teve misericórdia de nós e levou uma compra para nós. E aquela compra era uma compra que daria para passar um mês. Humanamente falando, você pegaria essa compra e guardaria ela dentro de um armário e trancaria com chave. E ia comendo aos pouquinhos. Desempregado, morando na casa de uma peça só, e a gente orando naquele lugar. E quando aquela compra chegou, eu olhei para minha esposa e falei assim: está lembrando daquela senhora, aquela viúva, que tem 5 filhos, que mora lá no bairro Alvorada? Vamos levar a metade da compra para ela, porque se nós estamos precisando, imagina ela viúva. Pegamos a metade daquela compra e levamos para essa irmã, e colocamos essa compra dentro da casa dela. E a hora que a gente ia virando as costas, ela falou: ei! Deus está tirando vocês do lugar onde vocês estão e levando para lugares mais espaçosos. Passou um mês, saímos da casa de uma peça só e fomos morar numa casa com 3 quartos, com 2 banheiros, uma suíte. Aonde há renúncia, também há provisão. Amados, teve uma época aqui que nós subíamos muito no monte. Campanha no Morro de Santo Antônio, 1 hora subindo, vamos subir no Morro de Santo Antônio, e sobe do Morro de Santo Antônio, e desce do Morro de Santo Antônio, sobe, desce, e vai. Lendo esse texto aqui, amados, você acredita que ficou muito fácil agora subir no Morro de Santo Antônio?
Ficou facinho de subir no Morro de Santo Antônio. Qualquer dia, qualquer hora, é fácil de subir no Morro de Santo Antônio. Acredite, é 1 hora para subir. Teve gente que não aguentou, para no meio do caminho. Você vê só chinelo, tênis, sem o solado pelo meio do caminho. Mas ficou facinho de subir. Difícil agora é subir no monte Deus proverá. Sabe por quê? Porque nesse monte só sobe quem tem sacrifício embaixo do braço. Você só sobe no monte da provisão de Deus com o teu sacrifício embaixo do braço. E qual é o sacrifício que você tem para apresentar diante do Senhor hoje? Talvez estou pregando e você está dizendo, não estou nem aí. Não tem problema, o seu vizinho do lado me ouve. Amados, aonde há sacrifício, há provisão de Deus. Na sexta-feira, depois que minha esposa pregou, Alessandro bateu no meu ombro e falou assim, pastor, como é bom quando você tem uma vida de adoração, quando você começa a entrar na adoração, porque Deus começa a te suprir. Estou tão feliz hoje porque minha filha passou lá no UFMT para Ciências Contábeis. Eu falei, glória a Deus, Alessandro, porque isso é a provisão de Deus para cada um de nós. Quando nós estamos mergulhados na adoração, Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Eu tenho certeza que o Senhor sabe exatamente o que você precisa, mas eu quero dizer para você nessa noite, a sua fé é do tamanho do seu sacrifício. A sua fé é do tamanho do seu sacrifício. Pastor, eu nunca tive coragem de ofertar. Essa é a sua fé. Eu nunca tive coragem de fazer nenhum tipo de renúncia. Essa é a sua fé. Porque a fé é do tamanho da sua renúncia. Tanto é que Abraão foi considerado o pai da fé. Por que ele foi considerado o pai da fé? Porque ele ouvia a voz de Deus e obedecia. Aleluia, quantos estão me entendendo? Amados, naquele momento, eu fico imaginando quando o anjo vem falando, não faça tal coisa, Abraão. Os céus inteiros, os anjos, está todo mundo assim na arquibancada assistindo aquela cena, e quando o anjo vai lá e fala, não faça tal coisa, eu imagino aqueles anjos vibrando, Abraão, é isso aí, Abraão, Abraão! Deus vem e renova a aliança que ele tinha com Abraão. A aliança que foi firmada em Gênesis capítulo 12. Abraão, eu vou te abençoar. Abraão, multiplicarei a tua descendência. Abraão, através da tua vida as famílias serão benditas sobre a terra. Eita, glória a Deus! Amados, preste atenção. Tudo que Deus está procurando em mim e em você são verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, e que nessa noite Ele possa encontrar o teu coração, e que todo espírito de religiosidade cai por terra agora, no nome do Senhor Jesus. Mas que você seja livre para alcançar as promessas do Senhor. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou tentando te trazer para algo mais profundo e sobrenatural do que vir na igreja todo domingo. Eu estou te chamando para algo mais profundo e sobrenatural, que é mergulhar na presença do Senhor. Quando Jesus fala para aquela mulher, o Pai está em busca dos verdadeiros adoradores, ela estava perguntando, aonde é o local para adorar? É no Monte Gerazim ou é naquele monte lá? Não, é agora, é esse momento, é no trabalho, é na faculdade, é dentro de casa, é todo momento queimando e glorificando o nome do Senhor. É a todo momento ardendo na presença do Senhor. É esse que o Pai está à procura. Ele passa o seu scanner sobre a terra. Aonde ele vai encontrar verdadeiros adoradores? Eliel, você cantou, eu me arrepiei tudo, saiu até lágrima dos teus olhos. Verdadeiros adoradores obedecem e são capazes de renunciar. Pastor, o senhor falou aí, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para renunciar. Todos nós temos, amados.
todos nós temos. Me converti com 19 anos, renunciei a um monte de coisa que todo jovem tem que renunciar. E não me arrependo até hoje por isso. Pelo contrário, meu arrependimento é não ter convertido ainda mais cedo. Mas Deus, você poderia ter me encontrado lá para os meus 15 anos, meus 14 anos. Ainda esperou demais, 19 anos, Senhor. Poxa vida, era para ser antes. Abrir mão de tudo. Não abrir mão porque pastor me exigiu. Não abrir mão porque a igreja está me exigindo. Abrir mão porque isso aqui queimava. Isso aqui queimava. Um fogo que não apagava. Eu morava numa kitnet e precisava do dinheiro para pagar as contas. E eu trabalhava com filmagens como freelance. E o Espírito Santo me tomou de tal forma em janeiro, e eu tinha fechado um contrato para filmar um carnaval em fevereiro. Mas antes do Espírito Santo ter esse encontro com Deus, e quando o Espírito Santo me pegou, me tomou, ele me tomou de tal forma que eu falei, eu não consigo entrar naquele lugar. Eu não consigo entrar naquele lugar. E eu procurei o homem, o dono daquele estabelecimento, e falei para ele, eu vim pedir para o Senhor, antecipadamente, que eu não vou poder mais filmar o seu carnaval, a sua festa. Ele olhou para mim assim, como? Nós já conversamos, você falou até o valor. Era em torno de R$1.000 hoje, era todo o carnaval. Eu falei, eu não posso, porque eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Ele olhou assim para mim e falou assim, então tudo bem, né? E eu virei as costas, mesmo precisando daquele dinheiro e sabendo que iria fazer falta. Mas até hoje eu entendo, se eu tivesse aceitado aquele dinheiro e aquela proposta, talvez não estaria aqui hoje. O que você é capaz de renunciar? O que você é capaz de renunciar? Essa decisão quem toma é você. Fica de pé, por gentileza. Teus olhos é como fogo, a sua boca como espada. Eu pregando essa palavra aqui, eu entro em crise. Eu entro em crise, porque me dá vontade de mergulhar assim, de arrancar desse cativeiro de acorrentamento, de religião, e te trazer assim, te mostrar a graça e o poder de Deus, e o que Deus tem para a tua vida. É maior do que um baseado, é maior do que um copo de pinga, é maior do que uma noite de adultério, é melhor do que uma noite de escravidão na internet. É muito mais poderoso e amplo o que Deus tem, mas só você vai descobrir se tiver renúncia. Caso contrário, você vai viver essa vida cristã a vida inteira. Abraão só experimentou níveis de intimidades maior e mais profundos em Deus quando houve a renúncia, quando houve entrega. Sempre quando há entrega, quando há renúncia, experimentamos níveis maior de intimidade com Deus. Fecha os teus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, a igreja é tua e os filhos também. Fala nos corações neste lugar. Eu creio que o Senhor já está falando. Eu creio que tem gente aqui com um cutelo nas mãos. Tem gente aqui que já está madrugando. Tem gente aqui nessa noite que já está dizendo, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu renuncio à minha juventude. Eu renuncio os vícios. Eu renuncio. Seus olhos são como fogo, o meu carro, a minha casa, o que for necessário, mas eu preciso mais de Ti, Senhor. Com manto de sangue,
tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Oh, quão precioso Cordeiro de Deus. Declare, igreja. Quão precioso. Sopra sobre nós, Espírito de Deus. Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Aleluia. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso Cordeiro de seus olhos são como fogo, sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Aleluia. Escuta, fecha os teus olhos. Deus pede para Abraão entregar o seu único filho, o filho que ele amava. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, entre eu e você não pode haver ninguém. Abraão obedece à voz de Deus e o leva para o sacrifício. Mas no momento do sacrifício, o anjo vem e fala: não faça tal coisa. Abraão pôde respirar. Mas Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: eu entreguei meu único filho. Eu não poupei a vida do meu filho. Eu vi o meu filho com coroa de espinhos. Eu vi o meu filho com as costas cortadas pelo chicote dos homens. Eu vi o meu filho pregado em uma cruz.
eu escutei a voz do meu filho quando ele dizia: Abba, Abba, Abba. Escutei meu filho quando diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Mas foi até o fim o sacrifício perfeito, para que hoje você pudesse estar aqui, para que hoje você fosse um homem livre, para que hoje você fosse uma mulher livre. Oh, por isso que o nome de Jesus é mais doce do que o próprio mel. Sopra, Espírito Santo de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Só teu nome é doce como mel. Só o nome de Jesus. Só o nome dele. Só teu nome é doce como mel. Sua boca mais clara está vestido com sangue. Seus olhos são como fogo. Em sua boca mais clara está vestido com manto de sangue. Aonde a renúncia à provisão, filho, agora vem para a minha presença, porque agora o teu nome está acima de todo nome. Diante do teu nome, reis, principados e potestades estão sujeitos a ti, porque tu tens nas tuas mãos a chave da vitória, e tu és digno de abrir o livro. Oh, Espírito de Deus! E ele vem do cavalo branco, e os olhos são como fogo, a boca como espada, e nas costas está escrito: Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis, Rei dos reis,
vestido com manto de sangue. Aleluia. Tudo que temos é teu, Senhor. Aleluia. Sua boca mais Tem corações incendiados neste lugar. Tem corações queimando aqui. Deus está falando corações nessa noite. Eu quero renúncia. Eu quero entrega. Eu quero renúncia. Eu quero entrega no meu altar. Eu quero entrega no meu altar. Aleluia. 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 Olha para esse irmão que está aí do seu lado, essa irmã, e diga assim: Deus está te chamando. Deus está te chamando Como verdadeiro adorador. Deus está te chamando para águas mais profundas. É tempo de renunciar. É tempo de entregar. Para viver o sobrenatural de Deus. Se você crê nisso, dê um lindo aplauso a Ele, porque Ele é digno.